Vamos lá, relacionamento à distância. Será que esse negócio é pra você? Como alguns de vocês talvez saibam, eu me casei depois de namorar e noivar à distância, então eu tenho alguma experiência de causa e de campo de batalha. Além de que, claro, eu sou psicólogo, eu já atendi alguns pacientes que tinham relacionamentos à distância e eu quero ajudar você hoje a responder essa pergunta. Será que, pra mim, funciona namoro à distância? Muito bem, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal da Eureka. Eu sou o psicólogo Henrique, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka, que hoje é a maior rede de terapia do Brasil. E hoje, graças a Deus, eu sou casado, eu moro com a minha esposa, não estamos mais à distância, estamos esperando o nosso primeiro filho, o Bernardo. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui nesse estúdio improvisado, porque a gente tá aqui em São Paulo, de onde é a minha esposa, porque a gente veio visitar os pais dela, os meus sogros, né? Então eu já peço desculpa pelo ambiente não tá tão profissional como nos outros vídeos. Mas eu prometo que se você assistir até o fim, eu vou te dar a minha perspectiva como psicólogo e também como alguém que viveu um relacionamento à distância sobre em que casos vale a pena investir num namoro à distância e em que casos não vale a pena. E é uma coisa curiosa falar sobre relacionamento à distância porque essa é uma realidade muito recente, né? Os nossos avós, os nossos pais provavelmente não namoraram à distância. Você pode até ter um avô ou uma avó que trocava cartas um com o outro, ou talvez seus pais tenham se conhecido num evento que era numa cidade que ficava meia hora dali, então era meio à distância, mas não do jeito que acontece hoje com a internet, em que você tem pessoas brasileiras que namoram um cara lá na Itália, ou uma menina sei lá, da Rússia, que namora um cara da França. Isso não existia naquela época, né? Só que como isso existe hoje, também existe a possibilidade de você estar lá no Instagram, alguém te segue, você achou aquela pessoa legal, começou a conversar com a pessoa ali no Instagram e daqui a pouco você vê que a pessoa mora em Itacoaquecetuba, Itapecerica da Serra, ela mora no interior do Amazonas. E agora? Como vocês sabem, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a minha esposa era de São Paulo, aqui de Guarulhos, onde eu tô. E olhando pra trás agora, eu sei que eu fiz uma coisa arriscada. Eu e ela, a gente fez algo arriscado, fazendo um namoro à distância, com uma intenção de casar, de ter filhos, de constituir uma família, porque é muito mais fácil, no geral, quando vocês moram na mesma cidade. Por um simples motivo, porque é mais fácil vocês se verem. E se verem, vocês também conhecem um ao outro, e aí vocês conhecem as famílias uns dos outros, e vocês têm grupos de amigos que vocês vão conhecendo. Sinceramente, é muito mais fácil quando você mora na mesma cidade que a pessoa. Mas se você se apaixonou e você realmente gosta e vê naquela pessoa um futuro marido, uma futura esposa, uma futura companheira para dividir a sua vida, cara, não faz sentido você abandonar essa ideia só porque a pessoa mora longe. Eu não fiz isso e não me arrependo nem um segundo. Mas se você quer garantir que o seu namoro à distância vai dar certo, eu queria passar para você 5 estratégias que eu aprendi vivendo o meu namoro, o meu noivado à distância, e que olhando para trás hoje eu acredito que foram as estratégias que mantiveram a gente unido e que garantiram que depois a gente fosse casar, ter o nosso primeiro filho, constituir uma família e não terminar em algum momento. Mas antes de dar essas 5 estratégias, por favor, se você não é inscrito no canal, o botão aqui embaixo vai estar vermelho, o botão de se inscrever. Clica no botão de se inscrever, tá? E depois deixa o like para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Vamos lá, essas agora são as minhas 5 estratégias para você viver um namoro saudável à distância. E a primeira delas talvez seja a mais importante de todas, que é você ter um plano concreto para evoluir aquele namoro. Eu acho que a coisa que mais tortura as pessoas que namoram à distância é você se perguntar: até quando? Até quando a gente não vai poder se ver todos os dias? Até quando eu vou ter que fazer uma viagem de ônibus ou de carro ou de avião para chegar até a pessoa? E esse até quando precisa ter uma resposta, cara. E talvez você não precise ter na sua cabeça uma data fixa para o casamento de vocês ou para o momento em que vocês vão morar juntos, mas é muito ruim para os dois que você não tenha uma segurança de mais ou menos até quando você tem que esperar, sabe? Quando eu comecei a namorar a minha esposa, a gente tinha uma ideia muito clara de que, pelo menos aí entre 1 ano a 1 ano e meio depois que a gente começou a namorar, a gente ia estar noivo e casado. Então sempre que eu me sentia triste e achava um saco estar namorando à distância, eu lembrava que, ok, daqui a um tempo isso vai acabar, sabe? Por isso que no geral é muito ruim, cara, quando você tem 15, 16, 17 anos namorar à distância, porque, vamos falar a real, você não é adulto ainda, você não tem autonomia sobre as suas decisões.
Então, a pessoa vai querer saber até quando você vai poder, você vai ter que esperar. E, cara, você tem 15, 16, 17 anos, você não sabe dar essa resposta porque você ainda depende dos seus pais. Você não tem um trabalho, você não tem uma condição de morar mais perto da pessoa. Então, no geral, cara, namoro, quando você tem 15, 16, 17 anos, no geral eu já acho uma furada. Mas o namoro à distância especificamente eu já acho uma furada maior. Porque não tem jeito claro, um jeito objetivo de evoluir aquilo. Obviamente isso não se aplica a todos os casos, eu conheço pessoas que namoram desde o ensino médio, até desde o ensino fundamental e ainda estão juntas hoje, casadas, felizes e tal. Tudo bem, eu só tô dando aqui uma regra geral com base na minha observação, né? Segunda estratégia que nos ajudou muito, eu e a minha esposa, é ter um horário fixo todos os dias para fazer uma videochamada. A gente combinava que ali pelas 8h30, 9 da noite, todos os dias a gente ia conversar. Então eu já tinha feito a minha rotina de higiene do sono, tomado banho, jantado e tal. A gente sentava cada um, né, do seu lado e fazia uma videochamada. A gente ficava conversando até umas 10, 10h15 todo dia. E o que é mais importante do que eu tô falando aqui é essa constância, que seja de fato todos os dias. Quer você esteja chateado com a pessoa, quer você esteja feliz com a pessoa, quer você tenha vontade ou não, sabe? Por que isso? Porque quando vocês estiverem morando juntos, quando vocês estiverem casados, você não vai poder escolher conviver com a pessoa só quando você tá afim de conviver e quando você não tá afim você sai de casa. Vocês vão conviver todos os dias. Então, no namoro à distância, a gente não tem essa convivência mais constante por causa da distância mesmo, né? Então você consegue simular um pouquinho essa convivência diária fazendo essa videochamada todos os dias. Pra nós, foi essencial. E foi muito legal porque a gente se tornou muito amigo, sabe? Às vezes quando você tá fisicamente com a pessoa, vocês ficam perdendo tempo, não é bem perder tempo, mas vocês gastam muito tempo assistindo série, comendo coisa junto, passando tempo sem fazer nada. E aí todos os dias a gente tinha uma hora e a gente não ia olhar uma série junto, a gente ia conversar. E cara, pensando que a gente ficou ali um ano e meio até a gente se casar, a gente deve ter tido umas 300, 400 horas de conversa só por causa desse horário fixo de videochamada. Pô, 300, 400 horas de conversa, a gente se tornou muito amigo. Tanto que hoje eu considero a minha esposa como minha melhor amiga, disparado, né? Terceira estratégia muito importante, tá? Não deixe o ressentimento acumular. O que eu quero dizer com isso é que quando você namora à distância e vocês brigam, você fala alguma coisa, ela fica chateada ou vice-versa, é muito fácil você cortar o contato. É só você parar de responder no WhatsApp ou não falar tão frequentemente e fingir que tá tudo bem, né? Ou sei lá, não falar sobre aquilo. Agora, quando você tá casado, morando junto e tal, não tem como você simplesmente fingir que nada aconteceu, porque você vai ver que a pessoa tá com uma cara de chateada e ela vai olhar a sua cara e ver a mesma coisa. Então, a gente tem que aprender a lidar com os conflitos no namoro, né? Pra já poder, quando você for noivar, casar, você já ter uma musculatura emocional pra lidar com o conflito. Então, assim, mesmo quando eu tava chateado com a minha esposa ou ela tava chateada comigo, sempre quando a gente fazia a videochamada, eu tocava no assunto, sabe? Eu falava, pô, amor, eu tô chateado com tal coisa, você quer conversar sobre isso? Ou ela me perguntava, você tá chateado, quer conversar? E isso ajuda a não acumular o ressentimento. Porque o que afasta as pessoas, no fim das contas, é você ir acumulando ressentimento. Coisas que você não falou, coisas que ela fez que te deixaram chateado e você não conversou. Então, por mais que seja difícil, pensa que você está fazendo um investimento agora para colher lá na frente um casamento de alta qualidade, uma relação de alta qualidade. A quarta estratégia que a gente usava muito é o seguinte: quando essa pessoa for visitar você, ou você for visitar ela na cidade dela, faça ela participar dos seus grupos sociais, das suas coisas. Eu sei que às vezes a gente fica com muita saudade do nosso namorado ou namorada à distância e quando ele chega você só quer passar tempo só com ele, né? Mas vai por mim, é muito ruim a pessoa estar numa cidade que não é a dela e ela não se sentir parte da sua família, dos seus grupos de amigos. Então, quando a pessoa for te visitar, por favor, faça ela conhecer os seus pais, conhecer os seus amigos, conhecer os seus grupos. E você tem que pensar o seguinte, tá? Em algum momento das suas vidas, vocês vão querer morar na mesma cidade. Geralmente, ou vai ser a cidade do noivo ou vai ser a cidade da noiva. Vai ter que escolher entre um ou outro. No meu caso, né, a minha esposa, ela saiu de São Paulo e foi morar lá em Porto Alegre. E, cara, é muito ruim quando a pessoa não se sente em casa, sabe?
não importa de onde você vem e o quanto você odeia a sua cidade, é muito estranho você estar numa cidade que não é a sua, sabe? Na verdade, hoje, esse é um grande ponto de sofrimento, às vezes, no meu casamento, no nosso casamento, que é, poxa, eu queria que a minha esposa estivesse mais próxima dos pais dela, sabe? Mas aí os pais dela estão aqui em São Paulo, ela tá lá em Porto Alegre, e isso dói, né? Isso machuca você estar longe dos seus pais, dependendo de quanto você é apegado ou não aos seus pais. Mas mesmo que você não seja apegado, cara, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem ver os seus pais é pesado, sabe? Então é muito legal que nesse período do namoro você leve a pessoa pra conhecer os seus pais, vice-versa, leve a pessoa pra conhecer os seus amigos, pra que quando ela for se mudar, ou você for se mudar, você já se sinta parte daquela cidade, sabe? Porque isso pesa muito. E a quinta estratégia pro seu namoro ser saudável é você fazer pequenas surpresas pra pessoa. Quando você tá vendo a pessoa dia a dia, às vezes você vai, sei lá, comprar uma flor, ou vai escrever um recadinho, vai comprar um chocolate, vai comprar uma coisa que a pessoa gosta, vai escrever uma cartinha. Mas à distância, às vezes a gente esquece de fazer isso porque não tá visualizando a pessoa todos os dias. Mas essas pequenas surpresas, elas demonstram um carinho muito legal que torna vocês mais amigos, que aprofunda as coisas, sabe? Então é legal que daqui a pouco você compra uma coisinha na Amazon e manda entregar na casa dela. Eu comprava às vezes livros pra minha esposa, mandava entregar. Ou você abre o aplicativo de entrega de comida e você manda lá um bombom pra sua esposa, uma flor e tal. Porque é muito legal você poder demonstrar amor pra pessoa e provar que esse amor não é só porque você tá vendo ela todos os dias, mas mesmo quando você não tá vendo ela, quando vocês estão longe, você ainda pensa nela. E demonstra que você pensa nela com esses pequenos agrados. E assim, pra finalizar, é normal a gente ter muitas dúvidas sobre relacionamento à distância, porque o relacionamento à distância, ele envolve mais sacrifícios, tanto na fase do namoro, depois quando na fase em que vocês moram juntos, estão casados e tal. Por isso, é normal que você tenha muita dúvida e você, às vezes, precisa se consultar com alguém que é um profissional, um terapeuta, que vai poder te ajudar a entender, pô, será que essa pessoa realmente vale esse sacrifício todo? Será que eu não tô simplesmente cedendo a uma paixão, mas que quando eu tô com a pessoa não é tão legal assim? A gente precisa de alguém que esteja olhando isso de fora e que tenha as ferramentas da terapia para nos ajudar. Por isso, se você tem interesse em fazer terapia com a Eureka, com a nossa rede de psicólogos, que é uma terapia prática focada em soluções, com experiências reais e práticas, procura aqui na descrição o link da terapia para você saber mais, ok? E na boa, você pode sim acreditar que um relacionamento à distância vai funcionar. Eu acreditei, hoje eu tô casado, esperando meu primeiro filho, sou muito feliz com a minha esposa, ela é minha melhor amiga, e a gente construiu muito da força do nosso relacionamento por causa dessa distância. A gente usou essa coisa ruim para construir qualidades boas do nosso relacionamento. Então o negócio pode funcionar. Só que o relacionamento à distância, ele exige um nível de maturidade maior. Você tem que saber o que você tá fazendo. Não é só uma namoradinha que você vai levar pro cinema e vai segurar na mãozinha e vai sair. Não, é um negócio de adulto, entendeu? Você tem que ter um plano, você tem que querer evoluir, você tem que se dedicar para aquele relacionamento. Se você consegue se dedicar, se você é adulto, cara, pode funcionar. Funcionou pra mim e hoje eu sou muito feliz. Então, se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre relacionamentos saudáveis, deixa o like aqui embaixo e manda por WhatsApp esse vídeo pra alguém, aquela pessoa que tem um crush à distância, pra ver se ela se encaixa nesses 5 estratégias que eu passei. Eu vou ficando por aqui, um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!